Pensando aqui no que eu vou comer, minha médica disse que eu devia evitar os alimentos processados. Mas o que são os alimentos processados? Processado e industrializado é a mesma coisa? Eu posso te responder essa pergunta, já que eu sou um alimento e que posso ser processado. Então, senhor... Batata, eu sou a batata. Ok, então, senhor Batata. Pode me explicar o que são os alimentos processados? Claro que posso. Bom, temos os alimentos industrializados e processados. E para a gente entender melhor o assunto, vamos discutir um pouco sobre o que são os alimentos minimamente processados, processados e os ultraprocessados. Eles me dão um pouco de medo. Bom, a gente precisa primeiro entender o que é processamento. O processamento é um conjunto de métodos que tornam os alimentos comestíveis que garantem sua segurança e que os conservam por um determinado período de tempo. O processamento de produtos não é uma invenção moderna, mas é uma das maiores inovações de todos os tempos, como o uso do fogo, que servia para muitas coisas. O homem das cavernas descobriu o fogo e descobriu que servia para muitas coisas, como aquecer, iluminar, afastar animais e principalmente para melhorar a textura da carne, que antes comiam crua. E bom, daí em diante eles passaram por diversas descobertas. Percebeu que o fogo servia para melhorar a textura dos vegetais e também sabiam que, ao secar ou desidratar os alimentos, ele conseguiria aumentar a vida útil deles e com isso passou a armazenar os alimentos quando quisesse. Isso quer dizer que nem todo alimento processado é ruim. Sim, é isso mesmo. Oi! E você deve ser o milho? Sim, isso mesmo. Eu sou o milho do milharal. E eu posso te dizer com certeza absoluta que nem todo alimento processado é ruim. Por exemplo, eu vou virar um alimento processado daqui a pouco, quando eles me colherem. Mas como assim? Então, nem todo processamento é ruim. Alguns são muito necessários para que os alimentos sejam seguros para o consumo. Temos um exemplo, o palmito. Ele precisa passar por um processamento para poder acabar com a bactéria que ele pode conter. E que, se não acabar com ela, pode causar até a morte de vocês, entendeu? Ok, mas como eu vou saber qual alimento processado é bom, qual alimento processado é ruim? Bom, para isso precisamos entender as etapas do processamento. Eu vou me usar de exemplo aqui para ficar claro. Primeiro, nós temos aqui, euzinho, o milho na sua forma in natura. Eu fico aqui com a casquinha de boa, então eu estou na forma in natura. O próximo passo seria o minimamente processado. Para que as pessoas poderem levar o milho, euzinho, para ser cozido e poder consumi-lo, por exemplo, é necessário tirar o cabelinho do milho e as folhas. Então, esta já seria a proposta minimamente processada. Daí vem o processamento, uma outra etapa, onde a indústria entra para que este milho, euzinho, tenha uma vida longa, porque eu vou para a lata, por exemplo, ter mais sabor, uma vida maior e que dure mais tempo e que seja seguro para o consumo. Então, por fim, a gente chega no alimento ultraprocessado, que são os salgadinhos chips. Eu tenho um pouco de medo deles. Sim, eles mesmos, os salgadinhos de pacote, que todo mundo conhece. Se você acha que quando come salgadinho está comendo milho, está totalmente enganado. Todos os processos que o milho passa para virar um salgadinho, no fim, o milho nem é milho mais. Ele perde a maioria dos seus nutrientes e no salgadinho só sobra gordura, sal e aditivos químicos, o que não traz nenhum benefício para a sua saúde, né? E então, no salgadinho, ele tem grandíssima interferência da indústria. Ele é cheio de sal, gordura e aditivos somente para dar sabor e cheiro e para que ele fique atraente e palatável para que as pessoas comprem. Então, o que resta é o produto ultraprocessado, que é pobre em nutrientes e rico em sódio, gordura, açúcares e pobres em fibras. Consegui sanar suas dúvidas?
agora eu entendi muito bem. Mas eu queria saber de mais uma coisa. O que acontece se uma pessoa não tem consciência sobre os alimentos ultraprocessados e consumirem eles com frequência? Bom, ela estará sujeita a passar por diversos problemas de saúde. Brócoli! Exatamente, eu sou um brócolis e agora eu posso responder a sua pergunta. Uma pessoa que consome frequentemente alimentos processados ou ultraprocessados, elas podem passar por alguns problemas de saúde, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, colesterol e constipação intestinal. Isso acontece porque os alimentos que são processados, eles vão perdendo a sua característica, como as fibras, as proteínas, suas vitaminas e assim por diante. E o grande problema disso é que muitas pessoas estão deixando os alimentos in natura de lado e consumindo mais os ultraprocessados, porque eles são mais práticos de consumo. Então, a dica que eu te dou é dê preferência sempre para alimentos in naturas, porque aí assim você estará comendo comida de verdade. Assim como um brócolis, que é rico em fibras e proteínas, além de magnésio, ferro, potássio e outras vitaminas. Então, outros exemplos de alimentos ultraprocessados são os embutidos. Barrinha de cereal, salgadinho, macarrão instantâneo, sucos em pó, lasanha, pizza e até mesmo sanduíche. Isso mesmo. E o grande objetivo de alimentos processados não saudáveis são que eles fiquem atraentes, durem bastante tempo nas prateleiras e sejam palatáveis, mas sem os nutrientes de comida de verdade. Isso mesmo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual a diferença entre alimentos ultraprocessados e alimentos industrializados? Então, o importante é não confundir um alimento ultraprocessado com um alimento industrializado. Por exemplo, pensa no arroz. Foi colhido na sua forma in natura, passou por um processamento para chegar na nossa casa, dentro do saquinho, certo? Certo! Então, ele sofreu a ação da indústria para chegar no consumidor final, que é você. Ele só foi escolhido, separado e ensacado, ou seja, não passou por nenhum processo de adição de produtos como sódio e outros. Por isso ele é um alimento industrializado, mas não é um alimento ultraprocessado. Então, evitar alimentos industrializados nesse sentido é muito mais difícil do que evitar os alimentos processados. Como minha médica disse, melhor ainda se a gente fugir dos alimentos ultraprocessados, que são piores, como a gente viu. Exatamente. Mesmo que o nosso dia a dia seja muito corrido, a gente tem que optar por deixar de lado os alimentos ultraprocessados e balancear com os minimamente processados. E por fim, até tentar investir em alimentos orgânicos. Hoje em dia, é muito mais difícil encontrar alimentos que são 100% orgânicos, mas eles estão cada vez mais sendo valorizados pelas pessoas. E vemos um crescimento significativo de hortas comunitárias orgânicas pelo mundo afora. Sim, essa ideia é incrível. Eu acho que a cada dia que passa, as pessoas tomam mais consciência de como sua alimentação interfere diretamente em sua saúde. E vocês aí, já sabiam sobre todas essas informações sobre os alimentos que vocês consomem no dia a dia?